Sejam bem-vindos a mais um devocional da Bíblia todo o ano todo. Eu sou a Thalita Cunha e o nosso devocional de hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Isaac. Falaremos também sobre a fé de Abraão que será testada por meio do filho dele, Isaac, a promessa. E o texto que nós iremos ter como tema aqui para essa nossa meditação está no livro de Gênesis, capítulo 21 e o capítulo 22. Nós vimos no nosso devocional anterior, Gênesis 12, que foi o momento em que Deus chama Abraão e, juntamente com esse chamado, Deus lhe faz uma promessa. Na verdade, são 7 promessas que Deus entrega a Abraão e, dentre essas promessas, a principal delas é que por meio dele se faria então uma grande nação. E na época em que Deus fez essa promessa a Abraão e também a sua esposa Sara, porque nesse momento eles já eram casados, eles não tinham filhos e eram aparentemente estéreis. Portanto, a promessa de Deus de torná-los, numa grande nação por meio de sua descendência, era uma promessa que os levaria ao limite da fé. Porque como que eles poderiam deixar um grande número de descendentes se naquele momento, do qual Deus lhe confia essa promessa, eles não tinham sequer um? E assim também acontece conosco. Deus nos manda muitas vezes palavras, promessas, e quando a gente olha para todas as circunstâncias ao nosso redor, nós não enxergamos essa possibilidade. A realidade é contrária à palavra de Deus. Como essa palavra pode se cumprir? Como que essa promessa pode existir? Qual vai ser o meio, o caminho para que isso de fato aconteça? Deus nos leva, como levou também Abraão e Sara, ao limite da fé. E chegou certo momento em que Abraão se queixou a Deus, de que ele não iria ter filhos para ser seu herdeiro. Então ele fala para o Senhor que ele faria do seu servo Eliezer, herdeiro seu. Mas o Senhor, no entanto, garantiu a ele que seu herdeiro seria seu filho, nascido da sua semente. Essa passagem está lá em Gênesis 15. E Abraão creu em Deus. Porém, logo depois, Sara, ela vai ter aí uma ideia, que para mim é uma péssima ideia, porque ela sabia que a promessa que Deus tinha para eles era em torno de formar aí, por meio deles, uma grande família. Então ela tem a ideia de querer ajudar a Deus e oferece a sua serva Agar a Abraão para lhe servir de concubina. E Abraão concorda com a ideia. Agar engravida e Ismael nasce. Porém, Sara fica enciumada, e é óbvio que Ismael não era o filho prometido, porque quando Deus faz a promessa, quando ele fez ali logo no início, no chamado de Abraão, que ele estava casado com Sara, não havia Agar. Isso ela foi lá na frente pensar em criar a possibilidade de formar a família por meio da sua serva. Então era óbvio que a promessa dizia respeito ao casal, Abraão e Sara. Enquanto isso, queridos, mediante a essa tentativa de ajuda de Sara, de querer ajudar Deus, o Senhor ele não altera a sua promessa. Deus ele confirmou, até mesmo mudando o nome deles. Deus ele vai fazer algo para enfatizar aquilo que ele realmente estava proposto a fazer. Então Abrão ele passa a se chamar Abraão, que significa pai de muitas nações, e Sarai, a sua mulher, vai passar a chamar-se Sara, que significa a mãe de muitas nações. Ou seja, Deus está confirmando a eles a promessa que ele havia lhes feito. E essa passagem está lá em Gênesis 17. E aí, para confirmar ainda mais a promessa de Deus, Abraão ele vai receber a visita de 3 homens identificados coletivamente como o Senhor. Na verdade, ele recebeu a visita de 3 anjos na sua tenda, O Senhor, ele promete a eles que aproximadamente aí dentro de 1 ano, Sara teria um filho. E Sara estava ali por perto da tenda no momento
E ela escuta isso do lado de fora da tenda e ela ri, pois ela não acreditou que o Senhor, né, poderia dar a eles um filho, porque eles já estavam em idade muito avançada. E aí não é de admirar, né, que o Senhor tenha perguntado a Sara, isso lá no capítulo 18. Ele diz assim para ela: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E aí Sara, repreendida, né, ela mente afirmando que não havia rido. Porém, no devido tempo, amados, o Senhor foi gracioso para com Sara, como havia prometido, e ela engravida e dá a Abraão um filho. E ele deu a essa criança o nome de Isaque, que significa riso, pois o riso da incredulidade se tornou o riso da celebração e da alegria. Portanto, amados, passando aí algum tempo, Deus ele vai pôr Abraão à prova. E uma característica notável da fidelidade do relato bíblico é que ele não esconde as falhas e os fracassos desses grandes personagens. Abraão, ele é um bom exemplo, pois em um ato impressionante de fé, ele deixou sua casa e sua família, embora não soubesse para onde estava indo. E ele está lá entre os heróis da fé. Todavia, mais tarde, pressionado pela fome, tentando se refugiar no Egito, ele vai pedir para Sara, né, por ela ser uma mulher muito bonita, que dissesse às pessoas que era sua irmã e não a sua esposa. E Abraão, assim, ele age, né, de forma muito desprezível, arriscando a segurança da sua esposa para garantir a sua. E aí, amados, está a raiz, né, dessa atitude chamada incredulidade. Essa passagem está lá em Gênesis 12, do versículo 10 ao 20. Depois que tomamos conhecimento deste claro contraste entre fé e dúvida, é natural que nós perguntemos como que Abraão irá reagir ao ser testado até o limite da sua fé, quando Deus lhe ordena que sacrifique o seu único filho Isaque. Podemos estar certos, queridos, de que o primeiro propósito dessa ordem terrível foi mostrar a Abraão que Javé não exigia sacrifícios humanos, pois este era o costume abominável praticado pelo povo de Canaã. E foi por essa razão que Deus ordenou a destruição. Mas esse assunto, queridos, está mais à frente, aí a gente vai acabar discutindo sobre eles, né, no nosso próximo devocional. Essa história também tem um significado mais profundo. Por 3 vezes, Isaque ele é descrito de forma tocante por Deus, né? A Abraão como seu filho, seu único filho, filho único e precioso, mas também como o único que se encaixava no que Deus havia dito. Será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Abraão e Sara teriam passado anos e anos esperando pelo nascimento do filho da promessa para depois tê-lo que entregá-lo à morte. Mas Abraão apegou-se à garantia divina de que as suas promessas seriam cumpridas na descendência de Isaque. Ele até mesmo levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos, né? Ele cria nessa possibilidade. Eu creio que possivelmente ele possa até ter tido uma visão, né, do futuro, onde ele via Deus sacrificando o seu próprio filho e também, né, ressuscitando. E sem dúvida essa foi uma atitude extrema, né, do limite da fé, mas mostra a sua total obediência a Deus, né? Então é por isso que Abraão ele se torna o pai da fé, porque ele foi experimentado dentro dos limites da fé e ele se coloca, né, em obediência. O que eu acho incrível, amados, desse devocional de hoje é a humanidade desses personagens. A gente vê aqui uma mulher, né, que chega ao ponto, em meio a toda a realidade que a cerca, a realidade natural, ela como mulher naturalmente se olhando, né, e velha, qual a possibilidade de eu gerar um filho? Então, assim, isso que eu acho incrível na palavra de Deus, né, que ela
ela traz para nós detalhes da realidade desses homens que impactaram a história da humanidade, mas que eles eram humanos, eles tinham uma humanidade. A gente vê claramente aqui um homem que é considerado como o pai da fé, um homem de fé, mas temendo ser morto por conta, né, da fome, tendo se refugiado ali no Egito. Sara era uma mulher muito bonita, então provavelmente ele pensou, os homens quando olhar para ela, né, o rei quando olhar para Sara, ele vai querer tê-la como mulher e eu serei morto. E aí ele se acovarda, né, e arrisca a pele da própria mulher, fazendo ela se passar por sua irmã. E aí, amados, dessa história, se Deus não intervém, porque vocês vão ver, né, que Deus vai ter que interferir, porque acontece da maneira como Abraão imaginou. O rei olha para Sara, quer ela como mulher, a toma, e ela também no sentido de cobrir, né, ou de livrar o seu marido da morte, ela se sujeita a essa realidade de ser mulher de um estranho. Queridos, isso é estupro, né? Você ser forçada a algo que você não quer. Muito pesado a realidade que Sara passou. E o amor também que ela teve, né? Em livrar o seu marido da morte. Mas Deus interveio. Deus precisou agir. Deus faz com que o rei sonha, né? E aí ele teme, ele fica bastante temoroso com o sonho. E aí ele vai falar com o Senhor. E o Senhor fala, você está tomando uma mulher que não é sua. Né? Essa mulher tem dono. Abraão é o marido dela. Mas aí ele se questiona, não, mas ele falou que era seu irmão. E aí Deus fala assim, ó, vou fazer juízo aqui e vou matar todo mundo. A não ser que Abraão ore por você e aí ele te perdoa e tá tudo certo. Então assim, Deus teve que intervir e o cara não tocou em Sara. Deus não deixou que ele tocasse. E ainda por cima o cara, né, para não ter o pior, né, ele manda Abraão embora e ainda leva com ele lá muitas ofertas, né? Mas olha a humanidade deles, olha, né, as situações que eles criam e Deus tendo que livrá-los, né? Então, assim, essa humanidade deles também, ela é vista em nós. Ela é vista em nós. Então, Sara, ela não crê na possibilidade dela ser mãe, né? Abraão tem medo de ser morto. Como assim? Deus fez uma promessa, nem tinha se cumprido. A Sara nem tinha Isaac. Como que ele poderia pensar que ele seria morto sem que se cumprisse a promessa? Então, assim, são humanos, né? São seres humanos e que mostram, né, as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, assim como nós. O mais importante dessas histórias, amados, é que Deus não desiste. E Deus não volta atrás. Ele não muda a sua palavra, ele não desfaz as suas promessas. E isso é o mais incrível. O caráter de Deus é impressionante. O caráter de Deus é algo que me impressiona. Se fosse nós no lugar de Deus, provavelmente nós teríamos desistido, até da humanidade. Mas ele acredita, né? E ele insiste, e ele tem insistido em nós, apesar das nossas muitas falhas. Amém? Então vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo de meditar na Tua Palavra, de conhecer a história por detrás das letras e compreender a maravilhosa forma como o Senhor interage no meio de nós. Como nós aprendemos e crescemos e podemos ser desenvolvidos na fé, assim como esses homens que fizeram histórias. Senhor, eu quero te agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor nos coloca de nos achegarmos a Ti. Porque assim como o Senhor chama Abraão, mostra claramente, Senhor, que essa escolha não passou, não veio dele. Essa escolha veio do Senhor. E eu creio, Pai, que nós estamos aqui não por uma escolha nossa, mas por uma escolha que nasceu primeiramente no Senhor. E ela tem se cumprido. Pai, nos sustenta, Pai, nessa fé. Ainda que nós sejamos colocados em limites,
Ainda que o Senhor nos prove, que não nos falte fé, Pai. Que a fé seja o nosso combustível, a força motriz que nos move e que nos fará alcançar, Senhor, as suas tão grandiosas promessas. Cumpre, Senhor, nas nossas vidas os seus planos, cumpra as suas promessas, Pai, nas nossas vidas. Passa o tempo que passar, Senhor, que a sua promessa, Pai, possa se evidenciar em nós e que nós possamos testemunhar da tua fidelidade e bondade na nossa vida. É o que nós oramos, Senhor, em agradecimento a Ti, no nome do Seu precioso Filho, Jesus Cristo, o qual vive e reina para todos sempre. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.